tema de hoje é o processo administrativo. O que é o processo administrativo? Para que serve o processo administrativo? Como ele funciona? Quais são seus princípios? Como é que a gente situa esse tema aí para a sociedade, para os estudantes de direito, para os advogados? O que a gente tem a falar? O que nós podemos aí destacar desse tema que é importante para todos? Eu acho que o primeiro ponto a se esclarecer é que a administração pratica uma série de atos, muitos dos quais encadeados, né, é a distinção entre processo e procedimento. Um professor italiano, direito processual, que define o processo como procedimento em contraditório, o professor Ezio Fazzolari, muito citado pelo professor Hermes Zanetti Júnior, meu querido colega da Universidade Federal do Espírito Santo. Zanetti adota, então, a definição de Fazzolari ao dizer que processo é o procedimento em contraditório. Como na administração pública tudo é procedimento, quase tudo resulta do encadeamento de uma série de atos. Eu tenho ali na desapropriação, o procedimento expropriatório, eu tenho uma série de atos para ser praticados. Eu tenho na licitação, procedimento licitatório, uma série de atos para ser praticados. É preciso distinguir o que é processo, o que é procedimento, até para que a gente saiba como encarar cada um. E eu vou usar para a nossa aula, eu tenho usado nos meus escritos esse conceito de Fazzolari. Processo administrativo é aquele procedimento administrativo posto em contraditório. Nós temos uma lei federal que regula o processo administrativo, a Lei 9784, de 1989, uma lei já antiga, amplamente utilizada. Alguns estados e municípios têm leis específicas de processo administrativo. Veja, o processo administrativo é algo íncito à ideia de federação, princípio federativo. Teoricamente, a lei federal ela não regula os processos administrativos dos estados e seus respectivos municípios. Ela é uma lei federal, não é uma lei nacional. Ela foi construída para ser uma lei federal. Porém, a inércia, a opção de alguns estados e municípios, eu diria os senhores de quase todos, em editar suas leis respectivas, fez com que o Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, para que não houvesse aí a quebra de proteção do cidadão, porque é importante ter regras sobre o processo, até para que se possa postular direitos em juízo, ou desculpe, perante a administração, mediante regras minimamente claras. O STJ entendeu que para o Estado, para o município que não tem lei de processo administrativo, aplica-se, até que essa lei venha, aplica-se a Lei de Processo Administrativo Federal. Então, nós temos aí uma definição: processo administrativo é um procedimento em contraditório na esfera administrativa. Nós temos uma base normativa, há uma lei federal, Lei 9784, de 1989, que pode ou não ser aplicada para os estados e municípios. Ela é aplicada para a União, vai ser aplicada para os estados e municípios que não tenham leis respectivas, leis estaduais para os estados, leis municipais para os municípios. Minimamente, precisamos de regras claras para o processo administrativo. Quem não tiver lei, aplica a lei federal. Por que o processo administrativo é tão importante? O processo administrativo é importante porque o direito não foi construído, apesar de que alguns dizem por aí, para ser realizado meramente a partir de sentenças judiciais. Algumas pessoas falam sobre o direito como se o direito só se realizasse no momento em que o juiz diz que o direito tem que ser cumprido dessa forma. Como se todas as pretensões, todos os conflitos, todas as divergências que surgirem entre as pessoas, no nosso caso, o direito administrativo, entre o Estado e os seus administrados, administração e administrados, pudessem e tivessem que ser levados ao Poder Judiciário. Se fosse assim, não tem judiciário no mundo que dê conta do problema. O direito se realiza naturalmente. As pessoas cumprem o direito independentemente da sentença do juiz. É evidente que a existência do Poder Judiciário e a possibilidade de um controle jurisdicional dos atos faz com que as pessoas se policiem e cumpram o direito. Mas, eventualmente, existem equívocos.
desse cumprimento. Aí as pessoas vão à justiça. A regra é a realização natural do direito, isso é uma regra da sociedade. A exceção é ir para a justiça. O problema é que a administração pública não é uma pessoa. As coisas da administração não se passam na cabeça da pessoa. A administração pública é uma ficção composta por órgãos e pessoas. Órgãos são estruturas normativas e ficcionais. Nós temos ali órgãos concentrados e desconcentrados. Órgãos são fenômenos da divisão das competências estatais. Então, o Estado pode dividir sua competência criando órgãos sem personalidade jurídica, e aí a doutrina fala que, com isso, nós temos a desconcentração administrativa. Imaginemos, então, a Presidência da República, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, assim sucessivamente. O Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, assim sucessivamente. E, para algumas questões, esses órgãos, né, eles são instituídos de uma maior liberdade, eles são criados a partir de novas pessoas jurídicas, são chamados os órgãos descentralizados, resultam do fenômeno da descentralização. Autarquias, fundações públicas, sociedades, as empresas estatais, que são as empresas públicas, a sociedade de economia mista, nós temos aí órgãos. Né? Nós temos pessoas também dentro dos órgãos. Eu tenho o presidente da República, eu tenho o governador, eu tenho os ministros, os secretários, eu tenho servidores efetivos concursados, eu tenho servidores comissionados, eu tenho um monte de gente. E não dá para esse monte de gente funcionar sozinho, como se fosse a cabeça do sujeito que se policia para cumprir o direito. Portanto, o cumprimento voluntário do direito para a administração é resultado de um procedimento, de uma série de atos que, encadeados, conduzem a uma orientação de conduta tendente ao cumprimento do direito, ao atendimento do princípio da legalidade administrativa. Por isso precisa de processo administrativo. O Estado vai praticando os seus atos em procedimento para tomar decisões, e eventualmente alguém compreende que o Estado errou. Ele faz a provocação ao Estado mediante processo administrativo, e aí nós temos contraditório, nós temos uma pessoa contraditando as opiniões dos agentes estatais, né? E a questão se resolve ali na esfera administrativa, sem ir para o Poder Judiciário. Vocês poderiam me dizer, professor, mas não era melhor ter menos servidor e resolver tudo no Judiciário? Não. Primeiro, o Judiciário não dá conta. O Judiciário já está assoberbado. Né? Dizem aí que há a existência do problema da morosidade da Justiça, que eu prefiro chamar do problema da dificuldade que o Judiciário brasileiro enfrenta para fazer frente à litigiosidade das pessoas. Quer dizer, essa questão do processo administrativo integra esse problema, ou a solução desse problema. E não porque o Judiciário resolve casos pontuais, né? E uma resolução de um problema no processo administrativo pode resolver vários casos. Vou dar um exemplo a vocês. Concurso público. Vamos imaginar que o município lança um concurso público, né, e diz para procurador, é mais fácil. O concurso para procurador são os advogados da Fazenda Pública ou advogados públicos. Diz o seguinte, olha, para quem só pode fazer o concurso, só pode participar do concurso, aquele advogado, então o cara tem que ser advogado, né, que tiver prática na advocacia por 3 anos. Primeiro ponto. E essa prática vai ser comprovada mediante a apresentação de 5 peças processuais para cada ano. Está lá, no edital do concurso. E aí, aparece um sujeito, um excelente profissional, tem registro na OAB, mas ele é fiscal. Ele é fiscal do Estado, ele é auditor fiscal da Receita Federal. Aparece um amigo dele, né, que é capitão da PM, e um outro amigo, delegado da Polícia Federal, e um quarto amigo, ele é juiz do Estado, quer ser procurador. E esses caras não têm como demonstrar a prática da advocacia. Mas eles têm prática jurídica. Né? Imaginemos, então, os policiais, o da PM, ele é professor da academia, ele ensina direito para os praças, para os outros oficiais. Vejam, um desses caras provoca a administração e diz, olha, essa regra do edital é inválida.
né? Por que ela é inválida? Para não complicar muito o caso, eu vou dizer, porque não há lei do município autorizando a fazer essa exigência. A administração avalia o caso, descobre que sem lei ela não pode fazer exigência, ela acerta o edital, republica, e todos esses caras que eu falei para vocês se inscrevem no certame. Vamos imaginar se o nosso querido amigo fiscal ingressasse com uma ação em juízo. O juiz daria a ele um provimento liminar, uma tutela de urgência, para dizer, olha, a administração faça a inscrição do nosso amigo, né? Vocês não têm lei. E aí o que ia acontecer? O sujeito da PM, o oficial da PM, o delegado da PF, o juiz e todos os outros, né? Eu usei esses exemplos porque lá no Estatuto da Ordem diz que polícia, fiscal, judiciário não podem advogar, não podem se inscrever na ordem, né? Pois é, mas todos esses teriam que ir para a justiça. E olha a confusão que ia gerar. São 5 varas e 5 pessoas. 5 varas na comarca, varas de fazenda, imaginemos, hein? Cada juiz decide de um jeito. Imaginemos que 2 consigam se inscrever e 3 não consigam se inscrever. Imaginemos que lá adiante, essa questão vá ao tribunal no julgamento de agravo, né? E aí o tribunal acolhe um dos agravos, dos 3 que não conseguiram escrever, manda ele se inscrever. Os outros, os juízes não julgam os agravos de instrumentos, que são recursos de desafio, provimentos interlocutórios, né? E a questão vai para a sentença, né? E aí essa sentença ela é dada por um juiz novo nas varas que afirmava que não havia o direito. O juiz reconhece o direito, mas o concurso já se realizou. O que ele faz? Ele anula o concurso. E aí surge uma situação de comoção que poderia ter sido evitada, né, se o procedimento administrativo fosse instaurado, né, pelo particular, né, pelo administrado, que se considerou prejudicado pela administração, se ele viesse, então, a se conformar com o processo administrativo, e a administração tivesse tomado uma decisão que resolvesse o problema de todos. Portanto, o procedimento administrativo, além de prever demandas judiciais, né, de induzir o cumprimento do direito pela administração, ele serve para conter a litigiosidade do poder público e para prever uma diversidade de ações judiciais para resolver o problema. Vejam, a questão da administração pública, a administração pública está aqui para resolver os problemas, para prestar o serviço, não é para fazer valer a sua opinião, né? Enquanto houver dúvida sobre qual é a opinião que deve prevalecer, a opinião jurídica de interpretação, todos sabem, o direito é flexível, não é matemática, não temos uma única resposta, né? A administração deve seguir ali a sua orientação, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos da administração. Definido isso por alguma forma, e essa definição pode vir no processo judicial ou no processo administrativo, a administração está livre para prosseguir em frente, para seguir e resolver os seus problemas. Olha, não é muito melhor que ela reavalie os seus atos, já que ela está adstrita ao princípio da legalidade administrativa, uma legalidade estrita, do que ela aguarde o Poder Judiciário avaliar? Então, dizer, professor, mas podem haver interpretações conflitantes? Sim, claro, mas nós vivemos num modelo de precedentes do Brasil, sobretudo após o Código de 2015. Então, se a administração pública no processo administrativo passa a seguir precedentes, né, a tendência é que as suas decisões em processo administrativo mimetizem as decisões que serão proferidas no processo social. Daí a absurda importância do processo administrativo para a resolução de conflitos envolvendo o Estado e a sociedade. O processo administrativo tem princípios, e é sempre chato falar de princípios, são vários princípios, né? E cada um bota os seus princípios nos seus manuais. A gente pega os manuais de direito administrativo, porque cada autor tem lá os princípios que gosta mais, né? Eu vou listar para vocês, não vou especificar, porque eles vão ser tocados hora aqui e ali, em outras aulas. Os princípios estão previstos na Lei 9784. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica e interesse público, eficiência. Alguns deles estão lá no artigo 37 da Constituição, valem para tudo na administração. Outros tantos são relacionados a princípios processuais, como o princípio do devido processo legal, que evoca ali a ideia de contraditório e ampla defesa. A moralidade tem uma relação muito íntima com o princípio da legalidade. Nós vamos falar disso lá na aula
sobre improbidade administrativa e empresarial, né? Mas eu queria destacar para vocês, a título de princípio, o princípio do devido processo legal. Né? Porque o princípio do devido processo legal evoca a ideia de contraditório, evoca a ideia de motivação adequada e evoca a ideia de precedente. Então, eu queria analisar o devido processo legal com vocês a partir de contraditório, de motivação adequada e devido processo legal. O contraditório é um corolário, né, uma expressão utilizada pela doutrina, ele é um aspecto do devido processo legal procedimental. A doutrina divide o devido processo legal em substancial, substantivo do e-process, e procedimental, procedural do e-process. E o aspecto procedimental envolve contraditório e ampla defesa. Para falar de contraditório e devido processo legal, a gente precisa lembrar que o contraditório ele assume facetas de contraditório formal e contraditório substancial. O contraditório formal é o que todo mundo lembra, né? É o direito do camarada falar no processo, o direito de ser ouvido. Mas para que serve o direito de ser ouvido se as suas considerações, os seus argumentos não forem considerados no debate tendente à resolução do conflito? Vejam, no Brasil, as pessoas são obrigadas a contratar advogado para ir à justiça. Então, os advogados têm uma espécie de privilégio cartorário da realização da justiça. É a estrutura nossa, da nossa tradição jurídica. As pessoas vão lá, fazem as suas audiências, articulam aquele monte de argumento, petições, várias páginas. O juiz tem que ler aquilo tudo. Imaginemos se tudo isso fosse um teatro, para que o juiz pudesse decidir como ele bem entendesse, sem considerar os argumentos das partes. Por isso, o contraditório tem e sempre teve, né, um aspecto substancial, um aspecto material, que é o direito do jurisdicionado, no caso do processo administrativo, do administrado, em influir na decisão. Esse direito foi assegurado no direito positivo, não precisava disso, o Supremo já afirmava na vigência do Código de 1973, mediante conjugação do princípio do contraditório com o princípio da motivação adequada, né? O juiz precisa enfrentar o intérprete, o julgador, o administrador que vai julgar o processo administrativo, enfrentar os fundamentos, os argumentos da parte. Mas agora nós temos lá no parágrafo 1º do artigo 489, inciso 4º do CPC, a obrigação dos juízes, sob pena da decisão não ser fundamentada, né, enfrentarem as razões das partes. Eu defendo que essa obrigatoriedade é extensível à administração pública. Porque eu entendo que o dever de motivação administrativa, das decisões administrativas, ela passa pela assimilação da metódica de fundamentação jurídica construída pelo Código de 2015. Nós vamos falar, então, eu vou chegar nisso agora no segundo tópico desse tema, sobre o devido processo legal com motivação adequada. E aí eu explico por que, então, que tem contraditório substancial fundado no Código de Processo Civil de 2015. Motivação adequada é um dever. Ele é um dever de imposição constitucional. A Constituição trata lá no artigo 93, incisos 9 e 10, né, do dever de motivação das decisões jurídicas. Portanto, a administração, quando profere uma decisão jurídica, e todas as decisões da administração são jurídicas, eu disse a vocês na aula passada, administrar e aplicar o direito, dada a incidência do princípio administrativo da legalidade, dada a vinculação do conceito de interesse público à ideia de legalidade, a decisão administrativa é uma decisão jurídica, portanto, tem que ser motivada. Se não for motivar, se o Estado não motiva suas decisões, nós não vivemos no Estado de Direito, nós vivemos no Estado totalitário. Eu entendo, então, disse a vocês agora há pouco, né, eu considero, e para mim isso está muito claro, né, que as regras do CPC são amplamente aplicadas ao processo administrativo. E elas são aplicadas porque o artigo 15 do CPC, né, prevê a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo, ao trabalhista, ao eleitoral, mas também ao processo administrativo, né, e porque há razões muito específicas para isso, independentemente dessa previsão. O professor Hermes Zanetti Júnior defende em seus escritos, né, e com muita razão,
que o processo civil, o Código de Processo Civil 2015, ele não é uma regra de processo, ele não é uma norma de processo, ele é uma norma que irradia para todos os ramos processuais. Ele traz considerações que, como eu diria aos senhores, que concretizam garantias processuais de fundo constitucional. Então, a metódica de fundamentação jurídica trazida no Código de Processo Civil, ela vale para o processo do trabalho, ela vale para o processo eleitoral, ela vale para o processo administrativo. E se ela vale para o processo administrativo, a gente precisa trabalhar com aquelas ideias que estão trazidas no artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Eu dividi isso num livro que eu publiquei, que chama Fundamentos no Processo Civil Brasileiro, em 3 tipos de vício de fundamentação. O primeiro vício de fundamentação que pode haver numa decisão jurídica é a inobservância dos pressupostos mínimos do discurso jurídico. Tem gente que argumenta, fundamenta ali, de qualquer jeito. E vamos ver aí as hipóteses que o legislador disse, olha, isso não é uma decisão fundamentada, parece bobagem, mas aquela decisão que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou questão decidida. Aqui emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Ou que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não é possível motivar assim, nem no processo judicial, nem no processo administrativo. Motivação envolve convencimento. Convencimento do vencedor e do vencido. No caso da administração, convencimento dos órgãos de controle, que vão analisar ali se a administração agiu corretamente. Se a pessoa quiser motivar um ato, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, se essa decisão for jurídica, a pessoa tem que identificar qual é o enunciado prescritivo ou o texto normativo aplicado, explicar por que esse texto normativo ele tem aplicação ao caso concreto. Se esse texto guardar em si conceito vago, tornar esse conceito menos vago, torná-lo determinável, expor, pelo menos, àqueles que vão ser afetados pela decisão, porque entende que esse conceito tem esse sentido. E, enfim, não pode ter aquela decisão cobra d'água, aquela decisão que serve para tudo, e que ela não explica nada disso. Senão, eu tenho uma decisão que não observa o básico do básico do básico. Eu estou muito longe para isso. Quando eu brigo com minhas filhas em casa, eu não posso dizer para elas que vocês vão ter que fazer isso porque eu quero. Elas vão me perguntar, mas pai, por quê? Eu diria, olha, porque sim não é resposta. É evidente que minhas filhas vão fazer isso. Porque elas são meninas, 2 meninas, uma tem 14 e outra tem 10 anos, criados num ambiente democrático, como é a minha casa é um Estado de Direito. Se eu não motivo, se eu não fundamento as minhas decisões, para minhas filhas, ainda que sejam decisões inerentes ao fato de poder, elas recorrem ao poder soberano na casa, minha esposa, que é quem manda em todo mundo, inclusive em mim, e elas podem obter a revisão das decisões. Eu posso ficar mal no ambiente social da minha casa, porque eu fui arbitrário. Vejam, na minha casa nem tem uma carta de direitos dizendo que nós temos que ser justos, não tem nada disso. Imagine no ambiente da administração, que é regida por uma série de princípios, impessoalidade, moralidade. Tem que observar isso na motivação. Não tem jeito. Outra coisa que é preciso observar na motivação, e aí é o segundo vício, a aplicação, a ausência de enfrentamento das razões das partes. Eu preciso tratar na argumentação jurídica, na fundamentação da decisão, aquilo que foi levantado, senão o contraditório substancial não tem força. Senão a pessoa não se convence. Quem se convenceria de uma decisão que não tem em consideração os seus argumentos? Vejam, o Estado de Direito não é arbitrário, não é totalitário, ele não se impõe por força, ele se impõe pelo convencimento. E é igualmente desprovida de fundamentação a decisão que não trabalha adequadamente com o modelo de precedente. E aí eu entro no terceiro ponto, desse pedacinho da nossa aula, que é a relação entre devido processo legal e modelo de precedente. Eu entendo que o modelo de precedente se aplica à administração pública, como toda a metódica de fundamentação jurídica. Vamos dizer, poxa, professor, mas isso é muito estranho, porque o CPC só fala da aplicação dos precedentes aos juízos, ao
artigo 927, juízes e tribunais observarão precedentes do artigo 489, parágrafo 1º, né? Não se considerar adequadamente fundamentada a decisão ali judicial naquele contexto, que não empregar precedentes, jurisprudência, súmulas, sem fazer distinção ou superação. Eu queria voltar à reflexão com vocês. O artigo 15 do CPC não aplica subsidiariamente ao processo administrativo? Já que nós temos razão para não seguir precedentes da esfera administrativa? Pode ser que talvez aí venha a lei de processo administrativo do município do Estado. Olha, os precedentes não vinculam a administração, mas até que essa lei venha, pelo tão só artigo 15, os precedentes incidem na esfera administrativa. Há uma outra questão para ser colocada, é que o processo civil brasileiro, onde atua a Fazenda Pública, o negócio de se resolver no processo administrativo, vai ter ação judicial, né? Nós vivemos um modelo de jurisdição una, né? Ele impõe aos jurisdicionados, à Fazenda Pública, inclusive, o dever processual de agir com boa-fé, né? E o dever processual de não litigar contrariamente ao direito. O primeiro está previsto no artigo 15, ou no artigo 5º, o segundo no artigo 77, inciso 2. Vamos imaginar em concreto, olha bem a situação. O processo se inicia, o Estado é réu. O autor fundamenta a sua pretensão num precedente vinculante. O Estado pode apresentar a sua defesa sem dialogar com aquele precedente? Nós acabamos de ver que ele precisa enfrentar as ações das partes, então não tem contraditório substancial. E para enfrentar esse argumento que envolve o precedente, ele vai ter que trabalhar com os conceitos de distinção ou superação. Ou então, minimamente, ele vai ter que dizer, olha, o precedente não me vincula. Aquelas coisas que se faz, mas ele precisa enfrentar o precedente. Se ele não fizer isso, ele não está de boa fé. Porque ele sabe que o precedente vincula o juiz. Ele não cabe a ele colacionar um argumento que o juiz não pode usar. O argumento que o juiz vai usar, meus amigos, é o argumento dos precedentes. Ele está vinculado a isso. Se o Estado vai ao processo simplesmente para dizer, olha, os precedentes não me vinculam, né, o juiz vai ter que julgar de outro jeito. O que ele está fazendo? Ele está tomando o tempo do judiciário. Ele está sendo ineficiente sob o ponto de vista da administração, porque nós estamos gastando dinheiro público com um processo que você sabe como vai acabar. E a mais, se os precedentes vinculam juízes, para aquele caso concreto, o precedente é a representação do direito. O processo vai terminar com aquela solução, portanto, ele está indo contra o direito, ele está litigando contrariamente ao direito, ele viola o artigo 5º, dever de boa-fé, ele viola o artigo 77, inciso 2. E se esse cara for fazenda pública, né, ele tem que cumprir precedentes. Esse dispositivo, na minha leitura, impõe às partes a vinculação ao modelo de precedentes, inclusive a fazenda pública. Mas a fazenda pública tem uma vinculação mais forte até do que a parte privada, né? Porque sobre ela incide os princípios administrativos da legalidade e da eficiência. Se os precedentes representam, de alguma forma, né, algo que o direito vai... o modo como o direito vai se apresentar ao final do processo, os precedentes expressam, sob certa ótica, a noção de legalidade, né? Aí vocês vão falar, professor, mas é muito complicado, é o juiz que define o que é legalidade. É assim, sempre foi assim. No regime de jurisdição una, sim, na França, não. Lá eu tenho o Conselho de Estado, eu tenho um tribunal administrativo, judiciário, mas no Brasil não é assim. No Brasil é como nos Estados Unidos, né? Os precedentes sempre vincularam os julgadores e as pessoas, eles sempre orientaram a interpretação jurídica. Mesmo antes do Código de 2015, nós tínhamos um modelo que o Zanetti chamava de modelo fraco de precedentes, mas ainda assim um modelo de precedentes. As pessoas intuitivamente cumpriam os precedentes, seguiam as orientações que estavam em precedentes, né? E os precedentes, eles são operativos, eles nos ajudam a resolver um problema do direito contemporâneo. O direito de hoje é flexível. E esse caráter flexível do direito do nosso tempo, ele gera conflitos de segurança e conflitos de isonomia. Por vezes, eu disse a vocês agora há pouco no nosso exemplo do concurso público, né, que eu tenho juízes proferindo decisões diferentes sobre pessoas na mesma situação concreta. Esses juízes não decidiriam diferente se houvesse um precedente que firmasse uma orientação uniformizadora. Então, o precedente fecha o sistema.
Se nós acharmos ou defendermos que os precedentes não se aplicam na esfera administrativa, nós estamos, então, sepultando a importância do processo administrativo, porque o processo administrativo estaria autorizado a entregar uma resposta diferente da do Poder Judiciário. Ou seja, nós estamos criando uma ideia em que existem duas legalidades, uma para a administração e outra para o judiciário. E o que é pior, nós estaríamos fazendo com que o funcionamento do Estado, seja no processo administrativo, seja no processo judicial, porque o judiciário é Estado, integra a administração pública, né, fosse ineficiente. Eu tenho 2 processos para resolver. Né? Eu tenho um processo que podia ser mais rápido, resolver mais coisas, porque ele não tem utilidade nenhuma. Portanto, o devido processo legal, ali no processo administrativo, envolve também a aplicação do modelo de precedente. Reconheço aos senhores que não há consenso doutrinário sobre a aplicação do CPC ao processo administrativo, mas é uma tese que venho defendendo, é uma tese que vem sendo defendida pelo professor Hermes Zanetti, né? É uma tese que, imagino, deva ganhar corpo aí no direito brasileiro. Então, nós temos aqui algumas linhas gerais sobre o processo administrativo, né? E eu queria fazer algumas especificações para vocês sobre um tipo específico de processo administrativo, que é muito cobrado aí na graduação jurídica, nos concursos públicos, no exame de ordem, que eu acho que vale a pena vocês terem aí algumas noções. Né? É o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar também é regrado no âmbito federal por uma lei federal, a Lei 8.112, de 1990, que é a Lei dos Servidores Públicos Civis da União. Os estados e municípios têm leis de servidores, que trazem os seus procedimentos do processo administrativo disciplinar. Se não houver, podemos aplicar aquele entendimento do STJ que a lei federal tem incidência subsidiária, supletiva. Mas, em geral, os estados e municípios têm as suas próprias leis. Em geral, essas leis seguem o modelo da Lei 8.112 de 1990. Eu vou falar para vocês a partir da Lei 8.112, né? E aí, quem for operar o direito nas respectivas unidades federadas, as pessoas façam as devidas adaptações. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar 46, que reproduz aí as regras sobre o processo disciplinar, como todas as regras relativas a servidores públicos civis. É muito parecida com a 8.112, tem pouquíssimas diferenças quando a gente opera elas aqui. Esses conceitos que eu vou trazer para vocês, eles vão ser extremamente úteis. Para que serve o processo administrativo disciplinar? Ele serve para apurar a prática de ilícitos na esfera administrativa, de modo a atribuir penas aos servidores, aos colaboradores que tenham incorrido em violação a essas condutas, praticado esses ilícitos. Vejam, a administração se rege por uma ideia de legalidade. Todo mundo tem que cumprir a lei. Quando o sujeito não cumpre a lei, aí nós temos uma ilegalidade. Eu tenho uma primeira fase de coercibilidade, uma primeira fase de controle sobre o cumprimento da lei, que é a reversão do ato. Porém, o legislador elege algumas condutas, né, como mais graves, e essas condutas são tipificadas como ilícitos administrativos. Delas resultam, além do desfazimento do ato, né, a punição do servidor ou do colaborador. E aí nós temos uma série de penas que são aplicadas aos servidores públicos, pena de advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada, né? São várias penas, self-service. Mas essas penas precisam ser aplicadas mediante observância do devido processo legal. Então, nós temos, dentro do processo administrativo disciplinar, alguns atos que são praticados, e o legal, que é bacana falar de PAD, de processo disciplinar, para a nossa matéria, para a nossa aula de hoje, porque ele comporta um procedimento e um processo. Olha que coisa legal. Ele tem uma fase sem contraditório e uma fase com contraditório. O processo administrativo disciplinar se inicia com uma sindicância. E essa sindicância é voltada à investigação de fatos. É como um inquérito policial, que não tem contraditório, ela vai apurar fatos. Surge ali uma situação, uma denúncia, né? E a denúncia vai ser apurada. Ali ainda não, pode ser que não tenhamos nenhum suspeito,
né? Pode ser que não tenhamos nem a noção de que há um ilícito, mas é aberta ali uma investigação, é montada uma comissão para verificar aqueles fatos. Essa comissão de sindicância, né, ela pode ter algumas conclusões ao final dos seus trabalhos. Ali não tem contraditório, ali você não tem defesa, você não tem produção de provas por servidor, só os servidores da comissão para apurar os fatos. Mas se a comissão se convencer, né, ali na Lei 8.112, hein, gente? Se a comissão se convencer que o ilícito praticado, o fato ou o ato praticado pelo servidor suscita punição, ele envolve o ilícito administrativo, ela tem duas saídas, né? Quer dizer, se ela não se convencer, ela arquiva a sindicância, acaba o processo. Primeira saída, se houver compreensão pela pena de advertência ou suspensão por menos de 30 dias, a própria sindicância pode aplicar a pena. Então, eu converto o procedimento, que é a sindicância voltada à investigação de fato, a sindicância investigativa, em sindicância acusatória condenatória. Ali dentro da sindicância há um negócio que chama despacho de indiciamento, eu identifico quem é o agente, e eu chamo o agente para apresentar a defesa, né? E aí ele apresenta a defesa, a comissão faz um relatório apontando pela aplicação ou não da pena. Se naquele exercício cognitivo a comissão entende que a pena a ser aplicada ela é uma pena de suspensão de mais de 30 dias ou as outras penas previstas, demissão, cassação de aposentadoria, etc., né, ela encerra a sindicância, né, e recomenda a abertura do processo administrativo disciplinar. Aí eu tenho, sim, um processo por excelência, é processo administrativo, processo em contraditório. Então, eu tenho, veja lá, sindicância investigativa, procedimento, depois pode ser convertido em sindicância acusatória a processo, o que é o indiciamento, a defesa, ou pode ser convertido em processo administrativo disciplinar, processo, porque tem contraditório e defesa. A sindicância ela tem ali uma fase probatória, preparatória, que não tem mas ela colhe algumas provas nessa fase investigatória. Essas provas precisam dar suporte mínimo ou para o indiciamento, no caso da advertência, suspensão de menos de 30 dias, ou para a instauração do processo administrativo disciplinar, no caso das demais penalidades, né? Tem ali um fluxo, um iter procedimental para ser seguido, né? Então, vocês conseguem enxergar bem isso a partir desse item. O processo começa ali com a notícia da irregularidade, né? Alguém faz a notícia aí, eu precisava abrir um parênteses com vocês, lembrar que a Lei 8.112 proíbe, né, que essa notícia seja anônima, apócrifa. Muito embora os tribunais, conjugando esse dispositivo, há um outro dispositivo que fala da necessidade de investigar os ilícitos, diz que a notícia anônima não permite a instauração direta de parte ou de sindicância acusatória, mas se houver uma investigação prévia, a junção entre ela e as provas apuradas, né, possibilita a instauração do processo disciplinar, né? Então, nós temos o primeiro momento, que é da notícia de irregularidade, o segundo momento, que é a instauração do processo, né? Dependendo do que se tenha, pode ser a sindicância ou o processo administrativo disciplinar diretamente, pode ser que não seja necessário investigar nada, os fatos sejam todos concluídos, né? O processo, então, é encaminhado a uma comissão, na sindicância, a comissão de sindicância, no processo disciplinar, a comissão do processo disciplinar. Essa comissão abre o processo, tem uma portaria que instaura, publicada pela autoridade, né? Ela vai seguir ali as fases de instrução, né, onde há a prova, uma fase de defesa, e no final ela solta um relatório, né? Vejam, as comissões não julgam, não aplicam a pena. No último momento, esse relatório vai para a autoridade competente para aplicar a pena, que é a fase de julgamento. E essa autoridade pode declarar a nulidade do processo, pode acolher o relatório da comissão, ou não. A autoridade decide a partir do relatório da comissão. E aí um detalhe importante do processo disciplinar, né, é que se a autoridade aplicar uma sanção mais alta do que é recomendada pela comissão, isso não é caracterizado, segundo a jurisprudência do STJ, como reformatio impégius. Não há essa ideia do reformatio impégius no processo administrativo. Nós temos aí toda uma estrutura, o relatório ele é meramente orientativo, ele é opinativo, e a pena é aplicada pela autoridade.
O processo disciplinar é um dos tipos de processo administrativo. Temos outros. Nós temos o procedimento de licitação, que ele pode virar um procedimento em contraditório quando há uma impugnação edital, uma impugnação à habilitação, uma impugnação ao resultado do certame. Nós temos ali o processo para concessão de aposentadorias no INSS ou na própria administração, que suscita a impugnação da decisão pelo indeferimento, por exemplo, e aí eu tenho contraditório ali dentro do processo, eu tenho todo um regramento específico, eu tenho lá o processo administrativo fiscal, que é muito comum no Brasil, temos lá o conselho de contribuintes, que são órgãos paritários, mas ali eu tenho as figuras da impugnação, depois eu tenho os recursos, eu tenho um procedimento em contraditório para chegar a uma decisão. Mas é sempre importante que nós tenhamos em vista, né, que o processo administrativo é algo que serve a induzir, a orientar a contenção da litigiosidade do poder público e a prevenção de demandas judiciais. E que ele não é desnecessário, né? E que ele não é viciado, é como se eu estivesse litigando, ou desculpem, com o meu adversário. Meu adversário vai julgar o litígio. Por quê? Porque eu preciso dizer isso para vocês, eu vou repetir isso sempre. A administração não tem vontade. A administração é vinculada à ideia de legalidade. Se você desafia um ato da administração, um processo administrativo, demonstrando a sua ilegalidade, não há alternativa aos agentes estatais que não reconhecer a ilegalidade do ato. Sobretudo se entendemos, e aí é bom para todos que entendamos desse modo, né, que o contraditório no processo administrativo exige contraditório substancial, ou seja, enfrentamento das razões das partes. Né? Que a motivação adequada da decisão jurídica proferida pela administração supõe a observância daqueles pressupostos e parâmetros fixados pelo legislador processual civil, lá no 489, parágrafo 1º. Né? Sobretudo, então, se a gente admite que os precedentes firmados pelos tribunais brasileiros que vinculam os juízes, né, os juízes que vão decidir eventuais ações de impugnação à decisão administrativa, sejam aplicados pela administração, porque, desse modo, a administração fará previamente um caminho que o judiciário já faria, e obrigatoriamente, né? E preveniria uma série de litígios desnecessários. E litígio, meus amigos, impede a administração de fazer o que precisa fazer. A administração não foi criada para litigar, a administração foi criada para atender a sociedade. A administração tem as suas regras, a administração tem as suas limitações, a administração experimenta algum tipo de engessamento porque ela está sujeita a controle. Superados esses problemas, pela via da aplicação de uma interpretação uniformizadora fixada em precedentes, né, nós temos sim uma administração como aquele sujeito de boa-fé que sempre segue o direito e o permite realizar automaticamente. Se a administração puder fazer com que o direito se realize automaticamente para o seu administrado, tanto melhor será a sua função, tanto melhor será a relação entre o Estado e a sociedade. Eu desejo um bom dia a todos, era isso que eu tinha a dizer aos senhores. Espero ter sido claro, espero tê-los ajudado de alguma forma. Um forte abraço.